Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu sou o Davi Lima e esse é o Rede Talks. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido, amado, esquecido não, que a gente não esquece dele aqui na rede. Rede Talks. Eu sei, faz um tempão que a gente não mostra uma coisinha nova, mas não tá fácil pra gente daqui. E a gente se esforça muito pra sempre prezar o melhor conteúdo pra vocês. Então, seja um pouco mais gratos, viu? Por favor, que não tá sendo fácil pra nós. Mas, o que é mais importante aqui, nós trouxemos dois convidados incríveis. Porque, como eu disse, a gente só entrega o melhor pro Rede Talks, não é, crianças? Então recebam dois amigos, dois colegas, dois artistas, Roger Goulart e Gabriel Kolbe. E aí, pessoal, tudo bom? E aí, gente, tudo bem? Olá, olá. Bom, antes da gente começar, só queria falar que quando nós chamamos o Roger pra gravar, obviamente, eu citei que nós traríamos o Gabriel pra gente conversar, fazer essa dinâmica aqui. E uma coisa que eu queria entender, porque ele disse que vocês já se conhecem há um tempinho, eu queria saber como começou essa relação, essa amizade tão forte, genuína. Não sei, tu quer responder, Roberto? Quer que eu comece falando? Olha, o vértice de tudo é o Dynamo Studio, que é um estúdio onde a gente trabalha. E eu era monitor lá e ele era aluno, e aí agora nós dois trabalhamos lá como profissionais. Assim, em muito resumido, é isso. Poxa, que bom. Começou com o amigo de um do outro sendo monitor de um do outro. Teve aquela repressão de professor, puxando a orelha mesmo, de seu amigo. Tenho certeza que sim. O Lucas, por exemplo, eu tenho certeza que ele faria esse tipo de coisa comigo, se ele fosse meu monitor. Graças a Deus que é ele quem trabalha pra mim, não é, Lucas? Eu amo ele. Bom, rapazes, muito obrigado por ter aceito esse convite. É maravilhoso ter vocês no nosso programa. E, bom, pra quem não sabe, com quem não tá familiarizado, a dicção falha às vezes, o Roger e o Gabriel são artistas, os dois são ilustradores e quadrinistas, que é pra quem trabalha com quadrinho, caso você não tenha mais de 12 neurônios pra saber. E eu queria que vocês pudessem falar mais o que é ser um quadrinista, como é o processo de criação, essa parte mais profunda do trabalho de vocês. Fique à vontade, um dos dois. Se quiser tirar no Joaquim Pô pra ver quem fala primeiro. Tá, bom, assim, que eu posso te dizer que a primeira coisa que a gente vem à mente em ser um quadrinista é dor, sofrimento, né, lamentações. Trio. Não, mas assim, é um trabalho que eu não troco por nada, tá? Eu demorei um pouco para me firmar realmente nesse caminho, né? Eu comecei trabalhando com geologia, né? Então eu fiz geologia, eu fiz mestrado em geoquímica e daí depois eu larguei tudo para desenhar gibizinho. Tenho certeza que a sua família é muito orgulhosa dessa decisão. A família até não foi, né, uma decisão fácil, assim, pra tomar, mas sempre todo mundo me apoiou aqui em casa, então isso eu posso agradecer muito. Ai, que bom, que bom. Mas hoje em dia, tipo, não troco, sabe? Eu fico muito feliz de ter feito essa troca, realmente. De ter escolhido seguir pra linha do desenho, dos quadrinhos. Porque eu era um péssimo geólogo. Péssimo, assim, tipo, né? E consegui, sabe, tipo, me encontrar muito, e eu devo muito ao Dynamo, né, porque eu entrei no Dynamo quando eu estava na faculdade, eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu entrei no Dynamo também, que daí foi onde eu e o Roger a gente se conheceu, né, tipo, tudo, tínhamos aulas ali como monitor e tal, e depois, vários anos depois, né, eu fui convidado a ser monitor do Dynamo Studio, e depois eu virei professor também lá, né. E daí é como a gente tá até hoje, assim. E claro, tipo, nossa amizade foi, né, se aproximando, tudo, a gente se vendo com frequência lá. E hoje em dia a gente joga RPG junto também, né? A gente tá todo fim de semana juntos aí.
Então, saiu, continuou do Dínamo pra vida. E da Isso, Dínamo vai pro RPG, esse tipo de coisa. E pra você, Roger, você também teve um começo em geologia ou em qual matéria de exata? Química, tem certeza, né? Longe disso, eu sou full humanas, assim. Aqui o meu pai, ele era projetista, já trabalhava com desenho. Aí o meu irmão também, meu irmão mais velho, desenhava. Então eu desde pequeno tive essa influência com desenho, assim. A minha mãe tem desenho guardado quando eu tinha uns 3 anos de idade, assim. E eu comecei a fazer quadrinho muito cedo, mas oficialmente foi em 2003 que eu fiz um quadrinho chamado Dragão Escarlate, comecei a vender em evento. Eu vendi em fórum pela internet, que nem tinha direito rede social muito estruturada, eu vendia em fórum, que era o fanzine. Fanzine alguma coisa, nem lembro agora. E aí depois eu acabei participando de um. A Dynamo fazia alguns concursos em eventos e eu participei de um, ganhei uma bolsa. Eu morava lá no interior ainda, em Três Passos, lá no Cafundal do Judas lá. Eu acabei me mudando para Porto Alegre. Aí eu virei aluno do Dynamo e depois virei monitor e depois virei professor, fiz todo o caminho. Vocês repararam que esse é o caminho, né? É uma progressão, é uma hierarquia que tem que subir. Exato, exatamente. E depois eu comecei a trabalhar em outros quadrinhos. Eu já trabalhei num quadrinho americano sabe o seriado do Smallville? Eles fizeram a continuação, a 11ª temporada em quadrinhos. Eu participei de um arco de edição, eu fiz o layout e arte final de algumas páginas. E assim, o meu traço principal sempre foi um pouco mais mangá, mas eu meio que flerto um pouco com comics e atualmente eu tenho trabalhado mais com games do que com quadrinhos. Eu dei uma pausa nos quadrinhos, eu dei uma desiludida, mas eu tô voltando agora, aos poucos, porque realmente, como o Gabriel falou, quadrinho é uma vida meio sofrida. Aí descobri que games também é. Então eu tô abraçando só causas perdidas, assim, é bizarro. Mas tamo aí. Saiu de uma depressão pra ir pra outra. Achei divertido esse conceito. Ir pra um sentimento e pra outro, qual será o próximo? Não sabemos. Bom, nós da Rede sabemos que vocês têm suas próprias obras originais. O Gabriel com seus 30 bilhões de quadrinhos, o Roger com seus 30 bilhões de jogos. E isso é simplesmente incrível. Criar um filho. Mesma coisa que um filho. Criar uma obra, é uma coisa tão profunda, tão sua. E do zero tenho certeza que é um trabalho descomunal pra conseguir fazer isso. Então, como é o processo de fazer tanto um quanto o outro? Vocês tiveram que oferecer sangue no pacto ou foram só lágrimas mesmo? Eu costumo falar que quando tu cria uma história, tá criando um universo que vai existir na cabeça das outras pessoas. E isso é uma responsabilidade, porque se tu paga a tua história, esse universo as pessoas querem saber mais. Tipo, os personagens eles ganham vida. E se tu não continua, elas vão dar uma sequência e vão querer mais e vão cobrar por isso. Então é meio que uma responsabilidade complicada, sabe? Eu tenho alguns universos que eu deixei parado na cabeça dos outros e até hoje eu sou cobrado. Então, eu não sei se o Gabriel concorda se é algo mais ou menos dessa linha, mas criar mundos é complicado porque eles têm que ter coerência e a partir do ponto que eles deixam de existir na tua cabeça, existem na cabeça dos outros, tu tem que dar pelo menos um encerramento para que a coisa se acalme, sabe? Senão ela ganha o mundo e paciência, sabe? E pra você, Gabriel, como é o processo, a situação? Tem algum tipo de similaridade ou outro B.O.? Não, é bem parecido, assim, inclusive a jornada da gente, ela é bem similar, porque eu também, né, tipo, comecei fazendo fanzine, aí eu vendia em evento, tudo, e depois que tu vai errando muito, né, como é que funciona, porque meio que, tipo, como é que tu vai aprender, né, esse processo todo, fazendo o quadrinho, ou conversando com quem já também se fudeu muito fazendo quadrinho por conta própria, sabe? Não tem muito, tipo, além disso, né? Como é que tu vai? Uma receita pronta. E daí,
eu tenho meu quadrinho autoral principal, né? Tipo, eu fiz outros quadrinhos com outras pessoas, tem até um que eu e o Roger a gente fez junto e tal. Mas eu tenho meu quadrinho que eu fiz sozinho, né? Que eu levei 5 anos pra fazer. E porque, tipo, foi muito processo, sabe? No meio do caminho. E foi o primeiro quadrinho que eu tava fazendo seriamente, assim. Que eu quero fazer isso aqui pra fazer uma publicação profissional. Então eu ficava, tipo, indo e parava e voltava, redesenhava, sabe? Então foi levando todo esse tempo pra eu fazer. E quando eu terminei ele, eu lancei na primeira CCXP que eu fui, né? E daí eu falava, tipo, que não era um lançamento, era um exorcismo que eu tava fazendo. Né? Porque 5 anos em cima da mesma obra que eu não via acabar, sabe? Quando eu chegava num ponto, eu olhava as páginas anteriores, eu via que não tava na mesma qualidade, eu voltava pro início pra redesenhar. E assim, tipo, não façam isso. Nunca. Tá? Não, só vai e termina. Assim, isso é a pior coisa pra fazer e é a coisa mais comum que tem. Então é um processo que depende muita disciplina, sabe? Tu tem que te cobrar muito, tu tem que estar sabendo ali, né? Se tu tá trabalhando com outras pessoas, tu pode dividir um pouco, né, esse cargo, assim, de um cobrar mais, montar cronograma junto e tal. Mas sozinho, tu é teu chefe, tá ligado? E daí tu pode ser um péssimo chefe pra ti mesmo ou não, né? Então é difícil, assim, sabe? Mas é aquele negócio, tipo, depois que enquanto tu tá fazendo, tu assim, meu Deus, por que eu escolhi isso? Por que eu tô fazendo esse negócio? Por que eu me odeio dessa maneira? Aí quando termina, que tu lança, tu fica, bah, já tô com uma ideia aqui pra montar o próximo. E vai, porque no fim vale a pena, cara. Assim, pra mim é muito marcante eu estar num evento e ver pessoas comprando o meu quadrinho, sabe? Tipo, e daí tu tá ali parado, de repente passa alguém lá no fundo, carregando o teu quadrinho embaixo do braço. E daí tu fica tipo, fui eu que fiz, sabe? Então é um negócio que, tipo, me motiva muito, assim, pra fazer. Mas realmente demanda muita disciplina, assim, pra tu fazer. Apesar de ser tão trabalhoso, exige tanto de você, da sua alma e de todo o seu ser, no fim das contas, acaba fazendo valer a pena. A gente, de dentro da rede, consegue ver isso quando o Lucas tá escrevendo alguma coisa sobre RPG e ele reclama pra mim, Davi, eu quero me matar, não aguento mais. Aí termina tal temporada, Davi, eu quero fazer pra 7. Então, apesar de ser tão... o processo inteiro, 5 anos, ser tão... você ter vontade de cortar bem fundinho os pulsos, faz valer a pena quando chega nessa situação e você vê que tem pessoas que realmente admiram isso. E esse processo, também pra você, Roger, ele funciona com os jogos, por exemplo? Quando você vê alguém, apesar de demorar tanto de você, quando você vê alguém, não sei, usufruindo do jogo, jogando ele, o sentimento é o mesmo? Ou por ser outra área, acaba sendo um pouco diferente? Na verdade, acaba sendo muito próximo, apesar dos públicos às vezes divergirem um pouco. Então, eu também tenho um quadrinho autoral que ele vai fazer aniversário agora em julho, e eu tenho uma edição, assim, eu tenho quase 2 edições prontas. Porque a segunda edição eu tô publicando online, apesar do quadrinho se chamar offline, e tá na reta final, mas eu não tô conseguindo tempo de produção por causa dos trabalhos. Esse é o problema também. Quando tu tem um trabalho paralelo, e aí tu tem um trabalho que realmente dá dinheiro, tu tem que dar prioridade porque dá dinheiro, porque, né, o capitalismo tá aí. Então, acaba que nos jogos, a maioria dos jogos que eu faço são pra Game Jam e coisas assim. Jogo autoral pra vender mesmo, eu não tenho nenhum oficialmente, porque vai demandar um pouco mais de tempo do que os jogos que eu faço pra Game Jam, que já são coisas mais simples, apesar de que alguns deles tomam proporções, tipo, muito grandes. Então, por exemplo, eu fiz um chamado Hexblade, que ele ganhou uma Game Jam, e começou a ter muita gente jogando assim, em vídeo do YouTube. Então, se tu botar Hexblade no YouTube, tu vai ver vários vídeos de pessoas jogando e fazendo crítica e comentando. Então, uma coisa que eu não imaginava. Eu fiz o jogo só pra participar da Game Jam, e quando eu vi,
um cara lá Uma num proporção país lá enorme. fora começou a jogar e comentar o jogo e falar, eu quero 2, sabe? Então, assim, pra mim que faço o jogo muito, assim, um projeto solo, no máximo eu boto meu irmão pra ser meu game, o cara que faz o teste, porque ele sempre vai pelo caminho que eu não planejei, então isso ajuda bastante. Então, quanto mais pessoas jogando, mais feedback eu vou tendo do que acertar no jogo, né? Então, assim, é uma coisa muito gratificante tu ver quando alguém trata aquilo como como um produto, como um material, sendo que até ontem estava na tua cabeça era uma ideia vaga. Uhum. Então, tu vê aquilo materializado e sendo apreciado, assim, não tem como descrever senão de uma forma satisfatória, sabe? Com certeza. Ver pessoas realmente consumindo o que você faz, porque até tão pouco tempo era só uma ideia que se você contasse pra qualquer um, você é louco da cabeça, vai morrer de fome. No final das contas, tá sendo reconhecido, tem o seu, o seu valor. Obviamente já tem o que ele significa pra você, mas ele também significar pra outras pessoas traz um sentimento, nossa, indescritível. Aqui na rede a gente também fica muito, muito, muito contente de ver pessoas que acompanham o que a gente faz, as campanhas. E o sentimento realmente não tem como descrever com uma palavra concreta o quão gratificante, talvez. Às vezes algumas palavras são tão poucas para descrever uma coisa tão grande. Então é só muito maior do que nós mesmos. Acaba sendo só incrível. E vocês também citaram aqui ao decorrer que vocês se conheceram através da Dynamo Studio. Eu sei o que é, mas eu vou fingir que eu não sei pra dar a oportunidade de vocês explicarem um pouquinho o que é a Dynamo Studio, que ambos são monitores, professores, donos e tudo mais. Então, Eu vou deixar o Roger explicar que ele tá há mais tempo. Opa, o Dynamo Studio, ele é como o nome diz, é um estúdio de Porto Alegre, criado, né? Criado pelo Daniel HDR, ele se chamava VisuArt antes. E o Daniel HDR, ele começou. Ele é um dos ícones assim, do quadrinho nacional, começou a trabalhar com menos de, sei lá, 14 anos no mercado estrangeiro. Ele trabalhou para Marvel, DC e tudo mais que tu pode imaginar. E ele tem esse estúdio de quadrinhos em Porto Alegre que tanto dá aula quanto pega trabalhos para trabalhos comerciais para outras editoras, né? Então, ele é um dos estúdios de quadrinhos assim mais antigos de Porto Alegre, em termos de qualidade também é um dos melhores, modéstia à parte, né? Tipo, a gente é professor lá, mas não é só por isso, assim, não é porque eu trabalho lá que é o melhor, não. Eu sou professor, Modéstia à parte. Mas muitos artistas gaúchos que hoje despontam lá fora passaram pelo Dynamo. Então, tipo, a gente tem muito orgulho de todo mundo que passou lá e tem hoje o seu nome no mercado de algum modo. Não, com certeza. Ela tem o seu tamanho nacional. Ela é muito, muito, muito grande e ver estúdios, quadrinistas sendo representados lá fora, que é onde esse mercado com bombas gira, é maravilhoso para a representatividade brasileira nos quadrinhos. Isso é maravilhoso, de verdade. E vocês, jogando um total de 0 pessoas, desenham muito bem, por sinal. E vocês comentaram onde, como, em que idade vocês começaram a desenhar e tudo mais. Porém, como vocês chegaram no traço atual que vocês usam, o estilo, a forma, como foi para chegar o processo atual com que vocês trabalham? Bom, eu desenho até onde eu consigo me lembrar de existir. Assim, tipo, não consigo marcar. Eu não consigo marcar uma idade que eu comecei a desenhar. Assim, eu sempre gostei muito de desenhar. Inclusive, é meio que o clássico, assim, né? Tipo, ser constantemente chamado a atenção na escola, porque tá desenhando em vez de escrever a matéria, né? E tudo mais.
Só que eu só fui entrar no Dynamo quando eu tava em 2004, eu acho, 2005, ou talvez 2003, não lembro, por aí, sabe? Foi bem mais tarde, porque eu sempre ficava, tipo, eu aprendi a desenhar por conta, né? Assim, tipo, olhando, desenhando, comprava aquelas revistas que ensinavam a desenhar de banca, né? E ia, tipo, dando meu jeito, assim. E daí eu me lembro que um dia chegou aqui em casa minha mãe com um papelzinho do Dynamo, dizendo que ia começar as aulas e tal, tudo. E daí, várias outras vezes, né, tipo, eu sempre ficava interessado em fazer um curso de desenho, mas ficava com vergonha de fazer. E daí eu nunca ia. E dessa vez eu, tipo, pá, não, vou fazer esse curso. E daí eu me lembro, tipo, que eu cheguei lá era no centro aqui de Porto Alegre, né, que ficava num museu. E ficava, tipo, no segundo e terceiro andar do museu, né? E o primeiro andar era, tipo, o térreo, né? Era a entrada do museu, né? E eu cheguei um pouquinho atrasado e eu não fazia ideia pra onde é que era, né? Tipo, não tinha ninguém ali. E daí eu fiquei sentado na recepção ainda esperando um pouco. E daí eu comecei, eu tipo, acho que eu vou embora, porque, né, não sei o que que é, não tem ninguém aqui pra atender, não tem ninguém pra me explicar e tal. E daí eu, não, eu quero fazer esse curso, eu vou ver onde é que é. E daí eu comecei a me enfiar no meio do museu, tentando descobrir. Aí eu entrei numa sala que tava o Daniel, dando aula, né, bati na sala e tal, e daí eu perguntei onde é que era, e daí ele falou, tipo, é aqui mesmo, né, entra, senta aí, pega a cadeira e tal. Daí eu cheguei, já entrei na sala e já comecei a ter aula. Né? E daí foi onde realmente eu comecei a lapidar, né, o meu traço, aprender a fazer quadrinhos, que é o que eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de contar histórias. Então, desde criança, tipo, eu fazia quadrinho, levava pro colégio, pros meus colegas lerem, né? Tipo, fazia pra pessoal da família ler e tudo. Então, aí eu comecei a aprender toda a linguagem, né? Toda a narrativa dos quadrinhos, como é que funciona pra tu fazer uma página, como é que tu leva as coisas numa gráfica e tal. Comecei fazendo os fanzines, né? Primeiro passo para aprender realmente. E depois, né, eu comecei com o Gato, né, que é o meu quadrinho autoral. Foi quando eu comecei, tipo, não, eu tinha em casa, tipo, um monte de rascunho de personagem, ideia de história e tal, tudo meio que abandonado, assim, incompleto. E deu, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou rever todo esse material que eu tenho jogado aqui, vou ver o que eu gosto, e eu vou criar uma história juntando tudo isso aqui. Porque se eu ficar esperando um momento pra fazer uma história pra cada uma dessas ideias aqui, eu vou ter que ter 4.000 anos, tá ligado? Então, não, vamos fazer aqui um negócio. E daí eu comecei a produzir meu quadrinho. Eu tinha um blog de tirinhas também. E daí, assim, eu tinha 2 estilos, basicamente, de desenho, né? O meu estilo que era mais mangá, né? E o estilo das tirinhas, que era mais cartoon. E quando eu fui fazer esse meu quadrinho autoral, eu vou fazer ele com esse meu traço da tirinha, que é mais rápido, eu me divirto mais, eu consigo me soltar mais e tal. E daí eu comecei, e daí cada vez mais eu fui abandonando esse meu outro traço mangá e fui focando cada vez mais no cartoon. E daí começando a estudar mais como é que era esse estilo mais estilizado, cartunesco, né? Como é que foi sendo. E daí é como eu tô agora, assim, e é como eu vejo que é o caminho que eu realmente quero seguir, sabe? E uma dúvida que não quer parar de ecoar na minha cabeça. Em qual momento que você falou, cara, desenho não é pra mim, vou fazer geologia? Quando que você falou, acho que isso é feito pra mim, eu vou fazer, por que não? Que na verdade é assim, ó. A gente que desenha, né, que faz quadrinho e tudo, a gente faz porque a gente gosta, porque ninguém entra nisso aí pra enriquecer, né? Tipo, se alguém tá ouvindo isso e tá pensando, vou fazer quadrinho pra ficar rico, não é esse o caminho. Então, eu na verdade, eu fiz geologia não porque eu pensei, não, quadrinho não é pra mim. É porque eu pensei, não, quadrinho não dá dinheiro. Eu não vou ter como seguir uma carreira, né, me sustentar e tudo mais com quadrinhos, né? Então eu vou fazer geologia, que na época que eu fiz a média era bem baixa, e esse foi o meu padrão para escolher.
né? E eu, tipo, tá, beleza, eu vou... E daí na época que eu fiz também, além da média ser baixa, tava dando muito dinheiro. Né? Tipo, o pessoal quer contratar muito dinheiro. Então, beleza, é isso aqui. Vou fazer geologia pra eu ter essa profissão aqui de geólogo. E ao mesmo tempo eu vou fazendo meus quadrinhos e vou vendo no que dá. Né? E ao longo da faculdade, que eu comecei aos poucos ir me profissionalizando pro desenho. Porque daí eu comecei, tipo, o pessoal começava na geologia a me contratar pra desenhar mapa, desenhar perfil geológico e não sei o que eles viam eu fazendo, gostavam, e daí, faz pra mim, não sei o que, eu tipo, não, tá, beleza, eu te pago, não sei o que. E daí também foi quando tipo, eu entrei pra um site de freelancer internacional, que era o Odesk na época, agora é Upwork. E porque uma cliente viu meus desenhos online, na época do Facebook, e quis fazer um jogo e queria que eu desenhasse o jogo pra ela. E daí ela me apresentou esse site, e daí ganhava em dólar, né, nesse site. E daí, tipo, eu tenho um inglês mais fluente, assim, e tal, e daí eu fiz esse trabalho pra ela, e daí eu, pô, tá bacana, vou ver se eu consigo mais trabalhos aqui nesse site. E começou a vir. E eu fui indo assim, tipo, daí estudando pra geologia, né, fazendo tudo pensando, tá, eu vou ser geólogo pra eu ter aqui a minha profissão certinha, ganhando salário todo mês. Enquanto isso eu vou fazendo aqui esses trabalhos de freelancer, né, vou fazendo esses negócios e tudo. Só que chegou um ponto, depois que eu terminei meu mestrado, que eu ia começar o doutorado, que daí eu fiquei, tá, eu já tava bem de saco cheio, assim, com a geologia, eu já não tava mais aguentando. E eu tava muito mais certo de, tipo, não, eu quero ir pro desenho, eu quero focar no desenho. Eu já tava trabalhando na Dynamo, né, e daí eu fiquei assim, tá, eu não vou conseguir fazer doutorado e trabalhar com desenho. Né, porque o mestrado já foi bem complicado eu conseguir conciliar os dois. E deu, então tá, então eu vou estudar pro doutorado. Se eu não passar no doutorado, eu vou largar a geologia e eu vou focar no desenho. E daí, porque daí eu pensava, porque daí o tempo que eu tô deixando de estudar e fazer projeto, trabalhar no laboratório, não sei o que, eu tô pegando mais trabalho, sabe? Eu tô desenhando mais, eu tô montando mais coisas que vai me dar mais dinheiro. Né? Tudo bem que pode não, como freelancer a gente não tem a segurança, né, de receber um salário por mês, a gente tem que estar correndo todo mês atrás, né, tipo, aí tem mês que tu tem um monte de trabalho que tu não consegue nem dar conta, na semana seguinte tu não tem nada, que daí tu acha que tu vai morrer de fome, né? Então eu tive que fazer essa escolha, né, no momento que, mas é isso aqui que eu quero, sabe? Não passei no doutorado, eu não estou mais com vontade de insistir na geologia, o que eu quero é o desenho, então vamos focar no desenho. E daí é o que eu tenho feito até então. Aí, tipo, eu trabalho fazendo design gráfico para empresas, eu dou aula lá no Dynamo, né, que daí também já é um pagamento mensal por ser professor, que dá já uma segurança, né, maior ali. E daí eu trabalho principalmente atualmente, né, fazendo encomendas de personagens de RPG, que o pessoal me pede e tudo, né. Além de fazer daí os quadrinhos e daí vender nos eventos. Ou seja, entrou pra geologia pra tentar ganhar grana, e mesmo lá continuou sendo procurado pelo desenho, ou seja, não tem como fugir, quando você quer uma coisa, não tem escapatória. O grafite corre nas veias. É muito mais legal ser mestre das rochas do que doutor das rochas. Tu pagou, verdade. Pagou na hora certa. Ótimo nome. Na verdade, anota isso, Lucas, que meu próximo personagem do RPG é Mestre das Rochas. É um Little Mantra, cara. Foda. E, Roger, a gente desviou um pouquinho do caminho, começou a falar sobre geologia, segurança alimentar, mas... E pra você, como foi pra você achar o seu traço, a maneira como você trabalha hoje? Foi depressão? Você passou por muitos problemas? Não, no meu caso, eu sempre fui muito do mangá, desde cedo, assim, mangá e tal. Eu morava no interior de São Paulo uma época, e um amigo do meu irmão, o pai dele morava no Japão lá em 92 e mandava VHS gravado com Dragon Ball Z. Na época que Dragon Ball nem passava aqui no Brasil ainda, não tinha nem Cavaleiro do Zodíaco direito. Então eu já desde cedo pegava ali anime, mangá e cara quadro, já era otaku, safado, antes do... Assim, eu era... Assim, antes de virar moda ser otaku, eu era otaku. E aí... Você é otaku no Brasil. Ele e aí pioneiro depois... do otaku no Brasil.
Aí depois, quando eu entrei no Dynamo, eu acabei virando assistente do HDR em alguns trabalhos. E ele trabalhava com comics. Então não dava pra eu tacar um olho gigante ali, né? Uma coisa mangá no meio. Então eu tive que começar a sair um pouco do meu estilo por causa desses trabalhos. Comecei a fazer um pouco mais coisas ligadas a comics. Eu fiz também alguns sketch cards que eles colecionam lá nos Estados Unidos, uns cards pequenininhos, assim, de arte original. E era tudo em comics também. Então eu comecei a desviar um pouco mais pro comics e tal. E hoje o meu traço, ele meio que flerta um pouco com os dois estilos. Assim, ele ainda é mangá, mas ele não é tão Narutão, assim, olho gigante e tal. Assim, ele é mais pra uma coisa mais próxima do Akira, sabe? Que é mais realista ali. Ele usa um pouco da dinâmica ali na narrativa do mangá, mas ele não chega a ter a distorção e essa parte mais lúdica, né, que o mangá tem. Principalmente, assim, de acordo com o trabalho. Por exemplo, eu tenho um quadrinho chamado Dragão Escarlate, que ele é no universo mais de fantasia, tipo RPG. Aí esse eu tenho uma liberdade de fazer mais humor e coloco essas coisas mais de mangá. Mas pro Offline, que é meu quadrinho cyberpunk, eu já deixo uma coisa um pouco mais acadêmica, né? Um pouco mais séria, assim. Então, eu acabo variando o estilo de acordo com a proposta. Eu já fiz um quadrinho infantil recentemente que tive que fazer uma coisa mais cartoon. Eu recentemente também fiz o concept art de uma animação nacional. E aí também teve que ser todo em cartoon também, né? Porque né, animação, se eu botasse uma coisa muito acadêmica, os animadores iam me espancar, assim. Então eu tive que fazer algo mais cartoon para ser mais fácil de ser animado. E fiz todos os cenários da animação também e tal. A animação sai no ano que vem até, só pra avisar. Eu, inclusive, eu dublei alguns personagens da animação também. Então, tipo, eu posso botar na minha ficha de RPG dublador nível 1, assim. O cara desenhou, animou, dublou. Você também o que? Comprou ações disso pra ser o novo Elon Musk, dominar esse quadrinho? Ainda não. É só sua. Ainda não, mas estamos no caminho. Quem sabe no futuro próximo. Eu acabo até comprando eles. Bom, e Roger, você também citou que você trabalhou na Marvel fazendo Smallville, e também na DC, e também na Jumbo, é cada coisa, então é muita coisa. Como chegou nessa situação, nesse nível tão... Assim, antes, assim, já deve ter alguém já se inscrevendo ali. Não, o Smallville não é da Marvel, né? Smallville é da DC. Com certeza ninguém falou isso, com certeza são as vozes. Tá pro render lá. Bem, qual o nome da palavra? Não é muito inteligente, é essa a situação certa. Ai, vou ser processado. Vamos cancelar, meu Deus. Lucas, deixa depois. Vamos só refazer isso aqui. Como você falou Marvel? Não, eu não falei Marvel, vocês estão doidinhos. Olha lá, vocês vão ver cada coisa. Então, Smallville da DC, como é que foi chegar nesse ponto? Assim, eu já tinha participado como Ghost, assim, em algumas coisas. Então eu meio que... eu era assistente do Daniel para fazer algum cenário, algum detalhe, tipo água, sei lá, algumas coisas assim que quando o prazo estava muito apertado ele me chamava e aí eu participava ajudando ali algum detalhe, mas não era acreditado. Esse foi o primeiro quadrinho que eu fui acreditado porque eu fiz o layout das páginas. Então toda a diagramação das páginas veio de mim. E também eu fiz arte final de algumas coisas. Então aí apareceu meu nomezinho bonitinho na revista. Eu tenho elas aqui, é maior orgulho. Tipo, eu nem gostava mais tanto de Smallville, mas, pô, agora eu adoro. Nem sabia o que era, mas agora, fã número 1. Não, aí mas, tipo, é muito bacana tu ver que o teu trabalho começa a ser valorizado de uma maneira profissional por outros profissionais, né? E num meio que antes tu nem imaginava, sabe? Tava fazendo um fanzine pra vender em evento, de repente, caraca, meu nome tá numa revista gringa e tem gringo pesquisando meu nome e tal. Aí depois, pra Jambô também, eu acabei fazendo algumas artes pra Dragon Slayer
E depois eu fiz as artes pra adaptação do Porto do Perigo, do Ian Livingstone. Gostei. E aí o bacana é assim, aqueles livros-jogos e tal, que eles relançaram aqui no Brasil e eu fiz todas as artes internas. E algumas edições que saíram lá fora usaram as artes que eu desenhei. Então de vez em quando eu pesquiso assim na internet, eu vejo um site lá de não sei aonde, falando blá blá blá, Roger Golat, blá blá blá, sabe? Tipo, é muito bacana, porque essas artes deram um pouco de trabalho, porque elas tinham que ser todas em preto e branco, na Shura, com detalhezinho, tinha que emular aquelas artes de livro de RPG bem antigos, assim, né? Então, essas é um trabalho do caramba, assim, mas o resultado ficou muito legal. E eu até, foi ano passado que eu comprei uma edição pra mim do livro que eu nem tinha, assim. Aí eu tava numa feira do livro, caramba, aqui o livro que eu fiz, as artes e tal. E aí eu vi como ficou publicado. E o curioso é que antes de fazer, um ano antes de fazer essas artes, eu fui numa CCXP e tava lá o Ian Livingstone. E aí eu fui lá, paguei mó pau, assim, comprei os livros-jogo, peguei autógrafo, tirei foto e nem imaginei que eu ia trabalhar com ele no ano seguinte, sabe? Então, é muito satisfatório mesmo esse caminho, né? Esse processo todo. E tipo, agora eu também participei de uma animação e tal. Eu tô focado nessa parte de jogos. A ideia é também querer pegar agora um trabalho numa empresa de jogos grande, né? Então, tipo, assim, quando tu prova um pouquinho do caminho que tu pode chegar alto, tu quer chegar cada vez mais alto, né? Tipo, tu vê que não tem limite no negócio e aí é ganhar XP pra subir de nível, né? Não tem pra onde correr. Mas você deveria ter chegado pra esse maluco ter falado um dia trabalhar pra você. E você vai trabalhar pra mim. Aí ia ser o plot twist tão maior da sua vida. Você ia fazer um cara pra quem você que criou tudo, e você ia fazer ele ser o seu funcionário. Olha só que situação ia chegar. Ai, gente. Mas, de fato, não é fácil desenhar, chegar onde vocês chegaram. Mas como também é desenhista, ilustrador, quadrinista, principais, vocês também jogam RPG. Senão, vocês tenho certeza que vocês não iam estar vivos pra aguentar tanto tranco de canetar no papel toda hora, não, né? Pelo amor de Deus. Então, vocês jogam juntos e quando que vocês começaram a jogar RPG? Vocês se odeiam, vocês se amam? Como é dentro desse meio? Quem matou quem? Na verdade a gente começou a jogar RPG junto um pouquinho antes de começar a pandemia, né? Em 2020 a gente jogou uma aventura presencial e depois fechou tudo. E daí a gente teve que começar a jogar online, né? E daí a gente joga praticamente todo fim de semana agora juntos, né? Mas o surgimento disso é que fazia muito tempo que eu não jogava RPG, né? Eu jogava RPG, tipo, aprendi com a D&D, né? Quando eu devia ter, tipo, sei lá, uns 12 anos por aí. E joguei muito durante minha adolescência, depois na faculdade eu parei completamente de jogar, né? Joguei tipo uma vez lá no mestrado e tal, que foi uma sessão só. E daí depois, tipo, joguei mais um pouco, depois que eu já tinha me formado e tal, parei de novo. E daí um dia eu cheguei lá no estúdio e eu comentei com o pessoal, tipo, vocês não pilham a gente fazer um grupo de RPG nós aqui, né, do estúdio e tal. Todo mundo. E daí o pessoal pilhou, o Roger tava junto, né, também pilhou. Daí eu mestrei, né, aí a gente preparou tudo lá, ficamos, tipo, até... porque a gente dava aula no estúdio o sábado, né, o dia inteiro. Aí terminava o expediente lá do estúdio e a gente ficava pra daí montar as mesas pra jogar o RPG, tipo, entrar madrugada jogando. A gente jogou uma vez e daí veio a pandemia. Né? E daí a gente ficou, né, tipo, o que a gente faz agora? Tipo, não foi tão legal a gente jogar junto. E daí a gente começou a ver, né, o Roll20 pra jogar online. Daí a gente começou a aprender a fazer isso e começamos a jogar e tal. E daí vai até hoje, assim.
Então a gente joga, tem uma campanha que eu e o Roger a gente joga juntos, né, como jogadores. Uhum. E tem uma outra campanha que eu mestro e daí o Roger joga. E tem uma campanha que o Roger tá pra montar que ele vai mestrar e daí eu vou jogar. Pô, que divertido, que legal. E na opinião de vocês, o RPG, o de vocês no caso, então o RPG em geral, ele acaba influenciando na maneira como vocês fazem arte? Tanto nos quadrinhos quanto nos jogos? Eles acabam tendo um dedinho ali no meio, alguma coisa do tipo? Ou nem? Assim, eu acredito que o RPG ele influencia muito, no caso, como a gente conta história nos nossos trabalhos. Então, tu trabalhar essa parte do improviso e da dinâmica que o RPG tem, de lidar com outras pessoas fazendo outros personagens e interferindo numa história que tu imaginou, ajuda muito na hora do processo que quando tu vai construir a tua narrativa num quadrinho, por exemplo, ou até num jogo. Uhum. Tu tem que improvisar, tu tem que. Sabe, às vezes tu fez um caminho ali, eles vão por ali, vão achar o vilão e vai ser ótimo. Aí chega lá, o jogador vai pro caminho totalmente oposto. E tu tem que tocar a história. E muitas vezes acaba saindo melhor. E muitas vezes acaba saindo melhor do que tu tinha imaginado, justamente por esses desvios, assim. Então, essa dinâmica que o RPG traz, quando tu vai escrever uma história, muitas vezes elas são caminhos que tu toma também. Tu tá escrevendo por um caminho, tu fez todo o planejamento, e durante o processo de escrever a história, mas eu acho que se desviar pra cá fica melhor. Então, tu vai ramificando pra chegar num certo objetivo. E no RPG é quase a mesma coisa, porque o objetivo, assim, acima de tudo, é a diversão de todo mundo, né? Então, se não tá divertido, tá pra uma coisa meio ruim, o mestre tem que saber orientar ali putz, eu vou ter que colocar mais combate, eu vou ter que colocar mais conversa, né? Ele vai ter que mediar pra chegar num objetivo em comum pro resto do grupo. Então, eu acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Não sei se o Gabriel concorda ou não. Não, eu concordo. Eu acho, inclusive, que funciona ao contrário também, né? Acaba ficando um ciclo, porque, tipo, conforme tu vai aprendendo a fazer histórias, né? Vai estudando o roteiro e tal, isso te ajuda a criar aventuras mais legais, né? No RPG, tu ter uma guia, assim, e é claro, a gente tem essa questão, né, do chegar, tu montar todo o negócio bonitinho, chega o jogador e eu quero ir pra essa outra coisa aqui completamente. Mas o fato de tu entender como é que as coisas estão acontecendo te ajuda nessa improvisação, né? E a mesma coisa como o Roger disse, tipo, na hora que tu vai escrever a história, o RPG te ajuda muito a tu, puta, empaquei nessa parte, não sei o que pode ser. O personagem meio que vai criando, sabe, um caminho próprio ali, o que ele quer fazer com a tua história. E tu vai guiando, sabe? Então, com certeza, ajuda muito, assim. E pra mim ajuda muito também na questão no desenho, né? No design de personagens. Eu gosto muito de ficar desenhando personagem de RPG dos outros e tudo, então, tipo, sempre que a gente monta uma campanha, coisa, eu sempre já tô, tipo, rabiscando os personagens dos outros e mandando no grupo, tipo, aqui eu fiz o fulaninho, o que tu acha? Não sei o que, sabe? Tipo, eu já vou botando, assim. Então, é uma coisa que eu gosto demais, assim, de ficar botando a minha visão do personagem do pessoal. E, bom, aproveitando a brecha, já que a gente já tá falando sobre RPG, fala um pouco mais também sobre a campanha de vocês. Aqui um mestre, outro faz isso, outro aquilo, outro. Fiquem à vontade. Não pode falar mal, tá, Roger? Eu vou tentar. Não, eu acho que é mais fácil tu falar mal, porque o meu personagem, ele é o capeta, assim, ele... E aí eu uso muito disso a favor, pra me libertar mesmo. Então... eu sou o personagem que aqui você comete na mesa, acho legal isso. Exato, eu sou o cara que faz as piadas sem graça, sabe? Tipo, eu falei, a sorte que eu não sou bardo. Porque se eu fosse bardo, ia ser muito pior. E então. Aí eu acho que o Gabriel pode falar mais da impressão que ele tem do Dagon, que é o meu elfo do deserto. Assim, eu tenho uma campanha principal, né, que eu tô narrando, que é com D&D quinta edição, que é essa que a gente começou antes da pandemia e tudo mais, né, e ela começou com um número bem grande de jogadores, mas aos poucos, né, tipo, o pessoal a vida foi acontecendo, né, compromissos, trabalhos, tudo, então meio que o pessoal foi não podendo jogar tanto, né? Atualmente a gente tá com 4 jogadores, mas eu mestrando. O Roger tá desde o início, né?
E é uma mesa que eu gosto demais, assim, eu me divirto muito, muito. Porque no início eu era muito assim, né? Tipo, eu pegava e eu escrevia a aventura e eu ficava pensando todos os caminhos que o pessoal poderia ir e eu já escrevia esses caminhos alternativos. Com o tempo eu descobri que não interessa quantos caminhos alternativos eu escrever, eles vão num que eu não vi. Né? E eu vou ter que me virar pra fazer o negócio. Então, atualmente, tipo, eu comecei já mais a botar uma ideia geral do que é e vamos ver, vamos lá, né? E pelo menos, tipo, eu tenho tido essa impressão de que as coisas têm fluído de uma maneira mais legal, assim, né? As coisas não fica com aquela impressão de que tem um roteiro do que tem que acontecer por trás, né? O pessoal vai tomando decisões e tal, e tipo, como eu não tenho nada, não, olha, eles tinham que vir pra cá, eles não foram, puta, o que eu vou fazer agora? E coisa. Tipo, não, vamos lá, vamos ver pra onde é que vocês vão, vamos ver o que vai acontecer, sabe? E eu acho que o personagem do Roger é um personagem que eu gosto muito, que eu me divirto muito. Porque é justamente isso, assim, tipo, o caos incorporado, assim, basicamente, no negócio. Eu não sei, tipo, tem alguns jogadores que eu consigo prever, né? Eu sei que na hora que eu colocar isso aqui, ele vai fazer isso aqui, né? O do Roger é um que eu não sei pra onde é que vai, o que vai acontecer, assim, e sempre gera algumas coisas muito engraçadas, assim, na campanha. Porque no meio do nada eu faço uma pergunta e eu fico tipo, caralho, não sei, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Então, eu gosto muito do personagem do Roger, assim, e essa campanha tá sendo muito divertida, a gente tá se encaminhando já meio que pro final dela. Então, a gente tinha uma outra campanha também que eu tava mestrando do Pulp Cthulhu, que daí a gente não jogou muitas vezes, ela tá meio parada, que o Roger, ele era um mecânico, né, e também tava um mecânico boxeador, né, um boxeador aposentado, então tava também muito, muito divertido, assim, porque Cthulhu, né, a gente sabe que tu morre muito fácil, né, tipo, tudo e o personagem do Roger é o que sai correndo dando soco nas criaturas inomináveis, né, e derrubando elas, então aí fica tipo, ok. E a campanha de vocês, elas são mais entre amigos, entre besties ali, a rodinha, ou então vocês talvez transmitam em algum lugar, ou se não, tem algum plano de transmitir pra compartilhar essa energia caótica que o Roger traz pros outros? Não, a gente joga entre o pessoal ali que a gente conhece, grande parte do pessoal a gente foi conhecendo, porque tipo, tem um amigo meu que quer jogar também, traz ele pra cá. Aí eu, tem um outro amigo meu que quer jogar, meu irmão quer jogar também. E a gente foi se conhecendo, né? Porque começou com o pessoal do estúdio mesmo. Agora a gente tem um grupo no WhatsApp que já tem bem mais pessoas, que é amigo, conhecido, irmão, né? De um de outro. E daí vai tendo mais campanhas com as pessoas se misturando, jogando. A gente não streama pra lugar nenhum, assim, nem nada, a gente joga só entre a gente mesmo. Mas já tipo, quando eu coloquei alguns desenhos dos personagens na internet, falando que era da campanha de RPG, várias pessoas vieram, né? Tipo, onde é que eu posso assistir? Onde é que passa? Não sei o que e tal. E daí o pessoal meio que botou uma pilha, assim, pra gente fazer. Mas por enquanto não tem plano nenhum, assim, disso. Porque nem tenho muita capacidade pra ir nessa linha. Mas um dia quem sabe. Bom, você também colocou pilha, né, pro povo querer assistir, então acho que vai ter que arcar com essa consequência assim, porque eu também quero. Porque tempo vago eu tenho. O que fazer com ele? Não tenho. Então, se quiser streamar por aí, eu vou ser o primeiro a assistir, viu? Obrigado. Vai aparecer no Notícia Inédita, a campanha de Gabriel Couve agora na Twitch. Acho que ia ser maravilhoso. Quem sabe, por que não, né? Quem sabe. E agora eu tenho que falar um pouco, porque ele falou de mim como jogador, eu tenho que falar dele como mestre. Eu jogo RPG, sei lá, desde 99, sei lá, não sei quando. E eu comecei com storytelling. Então, assim, com storytelling é muita parte de representar e às vezes tu até esquece regra e só vai ali falando. Então, eu sou esse jogador que segue essa linha mais
da interpretação de personagem e tudo mais. Uhum. E o que eu gosto da campanha do Gabriel é que ele dá liberdade pra isso. Ele dá, assim, a gente vai na regra ali, porque D&D tem muito, né, esse negócio de, tu vai no tabuleiro, não sei o que lá. Mas ele dá essa liberdade de tu, assim, tu criou uma história do personagem, beleza. Então vamos trabalhar essa história e vamos ver onde é que vai dar. E aí ele traz as consequências também de certas atitudes que tu toma. Então, se o personagem... Teve um jogador lá que começou a fazer pacto com meio mundo de entidade e a gente, né, não vai acontecer nada com ele. E aí aconteceu as coisas com ele. Uma hora ou outra veio, sabe? Então, tipo... quando tu vê que o mestre ele cuida desses pequenos detalhes e traz isso como consequências pra história avançar, é algo que eu valorizo muito. E o Gabriel ele costuma fazer isso. Então a história dele acaba sendo bem rica, porque não é só, vão lá, mata o negócio, legal, não. Tipo, ele coloca vários caminhos, e aí a gente escolhe um, e por a gente não ter escolhido o outro, a gente se fode muito, e aí a gente tem que lidar com as consequências desse outro que a gente não foi, sabe? Então, assim, acaba sendo uma coisa mais complexa e o jogador, ele não é só, ei, vamos viver aventuras, tu tem que, caramba, vamos ver o que a gente vai fazer pra não dar problema, sabe? Então, tem que ser bem mais calculista. Exato, exatamente. Então eu acho que isso é o que torna a aventura tão especial, assim, pra quem tá jogando, né? E o Gabriel sabe fazer isso bem. Que legal, que bom. Vamos dar só elogios, né? Isso é agora, né? Quando tá jogando, mas que merda, por que tu tá fazendo isso? Quando é que subimos de nível, pô? Cadê meu item mágico? Bom, voltando um pouco sobre desenho, quadrinho e tudo mais, vocês dois já tiveram algum crossover na carreira um do outro? Talvez fazer um quadrinho juntos, uma história, sabe? Tal mundo se cruza com o outro, isso talvez poderia acontecer logo ou não sei? A gente tem uma publicação recente que foi feita com vários artistas do Dynamo Studio, né? E daí é a única publicação que eu e o Roger estamos juntos, assim, né? Que daí tem uma história dele e eu desenhei 2 histórias que foram escritas por outras pessoas. Né? Mas daí a gente montou todo esse projeto junto, ele saiu no Catarse, né? Tem a história do Daniel também, que é o dono, né, lá do Dynamo, tudo. Tem história de vários professores, né, tudo, e colaboradores do Dynamo. A gente lançou no Catarse no ano passado, tivemos uma campanha bem sucedida, tudo. Lançamos na CCXP, que foi online, e ele tá à venda, né, que é o Vozes, que é uma antologia de histórias sem diálogos. Cada um, tipo, criou a sua história, né? A gente não quis deixar nada impedindo alguém de criar essa história, fora o fato de, tipo, não, só não pode ter diálogo. De resto, pode ser qualquer gênero de história, qualquer coisa, né? Então, cada um teve bastante liberdade para escrever o que queria, né? Eu entrei na parte de desenhar a história de 2 pessoas, né? 2 pessoas que são mais da área do roteiro, né? Queriam participar também, daí eu falei, tipo, não, beleza. Então eu, em vez de desenhar uma história minha, eu desenho, vocês escrevem, eu desenho a história de vocês e tal, tudo, né? Então aí foi assim que eu participei também do Voz. Mas é a única publicação, realmente, que eu e o Roger, a gente tem o trabalho dos 2 juntos no mesmo lugar, né? Quem sabe, de repente, aí rola uns convites, uns trabalhos mais pra frente. Quem sabe, uma coisa enorme, vocês dois, um pelo outro, não sei. E falando um pouco sobre Vozes, ele é uma antologia, como você disse, ele segue cada artista, cada autor tem a sua história, ou é uma história única, linear, só que com vários traços de arte diferente? Não, cada artista criou a sua história independente das outras, né? São histórias com início, meio e fim mesmo, sem nenhuma relação uma com a outra. E foi isso, é bem interessante ver justamente isso, né? Como muda o estilo de uma história para outra, a narrativa de cada um, como é que cada um gosta mais de... Que gênero, né, de história que gosta mais de seguir e tal. Então, mas é uma antologia bem separada, né, cada história.
Então é quase como um livro de contos, por exemplo. Isso. Aham. Poxa, que divertido, que bom. E quais outros artistas também estão envolvidos nesse projeto? Porque naquele pequeno dever de casa que eu fiz, não foram poucos. É. É bastante gente de cabeça, assim, pra eu me lembrar. Eu espero não esquecer de ninguém. Se eu esquecer, Roger, tu vai me ajudando, por favor. Vou tentar. Tem o Diego Moreira. Tem o Márcio Cabreira, Daniel HDR. Quem escreveu as histórias que eu desenhei foi o Jerônimo Araújo e a Amanda Paiva. Tem o Roger. Tem o Matias Strebe fez a capa. Tem o Jader Correia. Tem o L. Eng. Quem mais? Rogério. É o Rogério de Souza também. É isso? Faltou alguém? Eu espero que não tenha Tem faltado. o Marlon também. Tem o Marlon também. Eu espero não ter esquecido de ninguém. É muita gente. Como faz pra caber tanta gente num livro só? Tem mais de um pra caber toda essa penca de gente? Porque... É uma publicação bem grossinha até, e a escolha do número de páginas de cada história também ficou a cargo de cada um, né? Cada um escolheu quantas páginas gostaria de fazer, e de modo geral o pessoal fez ali tipo entre 6, 8 páginas, aí alguns fizeram 12, 14 páginas. De 30 mil pessoas, então... Então a gente teve que... 100 mil páginas de livro. Começando pelo Roger, eu queria saber uma coisa. Eu queria, pra vocês dois a pergunta, mas como artistas, como quadrinistas, qual é a coisa mais incrível, a coisa mais gratificante e qual é a coisa mais frustrante na carreira, na indústria dos desenhos e do quadrinho pra vocês? Como quadrinista, bem, como eu falei, eu tive um certo afastamento dessa classe. Eu virei multiclasse depois, né, com classe de game design. Mas eu acho que o problema é que o mercado nacional, ele ainda vê quadrinho como uma literatura infantil. Então, lá fora, tu tem quadrinho pra todo quanto é gênero, assim, e pra todo quanto é tipo de pessoa. Eles não veem como um segmento de literatura, e sim como uma mídia. Então, dentro do quadrinho, tu pode trabalhar a obra adulta, a obra pra infantil, pra adolescente, pra tudo quanto é tipo. E aqui no Brasil, tudo é pra criança. Tudo é Turma da Mônica, ou tudo é super-herói. Então, acaba limitando um pouco o público. E aí, quando tu faz algo mais diferenciado, algo assim, tu não tem apoio, não tem visibilidade, uma editora não vai achar interessante, e eles acabam apostando, na maioria das vezes, nas mesmas coisas. E se vem uma coisa de fora, acaba meio que sobrepondo. O mercado nacional está sendo mais fomentado com eventos como a CCXP, ou com iniciativas da Maurício de Souza Produções, né, que faz aquele segmento onde eles trabalham os personagens da Turma da Mônica de uma forma mais autoral para cada artista. Mas ainda assim é um mercado muito complicado para tu querer viver e ganhar dinheiro, né? Então tem que ser um trabalho paralelo, e tu tem que ter é como se fosse um super-herói que tu, de vez em quando, tu veste a capa e vai lá salvar o mundo. Mas tu tem que ter um trabalho fixo onde a tua identidade civil, né? Então, pra mim, o complicado é isso, né? Se tu vai viver de uma forma autoral com quadrinho, tu tem que engajar muito. A gente tem um amigo que é do Dínamo, que é o Gustavo Borges, e ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele comprou essa ideia de que vai trabalhar com quadrinhos e ele viaja pra cima e pra baixo em evento pra divulgar quadrinho. Ele, sabe, ele abraçou a causa. E quando eu olhei isso, eu falei, caramba, eu sou desenhista. Eu não quero ser o desenhista, editor e o cara que faz o marketing e o produtor e tal. Então isso que me frustrou um pouco. Eu vi que eu não ia ter essa motivação. E aí eu acabei pulando pro games porque, assim, eu vi que é um mercado que também tá fomentando, que tá dando dinheiro, e é uma coisa que eu me vejo trabalhando e contando história também através dele. Então, eu agora tô voltando pros quadrinhos porque apareceram algumas oportunidades interessantes onde eu vou poder focar mais na parte de arte e não só, assim, não tanto nessa parte de
ter que ser o meu próprio homem do marketing, homem da divulgação e tudo mais. Que, tipo, eu entendo dessa parte, mas eu acho muito exaustivo. Eu prefiro focar em criar e produzir. Então, como agora eu tô tendo essa oportunidade, eu tô voltando pros quadrinhos. Então, respondendo a pergunta, o mais chato e complicado é tu ter que ser, assim, além de artista, no mercado aqui dentro do Brasil, lá fora até é um pouco diferente. E o mais gratificante é tu poder criar mundos e histórias, porque com o quadrinho tu só precisa desenhar. Tu não precisa, tipo, como um filme que tem que filmar com pessoas e cuidar de luz e câmera e edição, ou como num jogo mesmo, que tu tem que programar e aí tu tem que fazer várias outras coisas. O quadrinho tu só pega e desenha e vai. E ao contrário até da literatura, que tu tem que arrumar gramática e português, não sei o quê, tu pode fazer uma história sem fala nenhuma, que foi o caso do Vozes. Então, ele é uma forma bem viável de tu contar uma história. Tu nem precisa saber desenhar direito, se tu quiser. Tu pode fazer com o boneco de palitinho e tu contou a tua história, sabe? Então, esse é o melhor lado, assim, que tem dos quadrinhos, na minha opinião. Que completo, né? E bem complexo também, né? Parece que aqui no Brasil, pelo menos, mesmo quem é de fora, tipo eu, por exemplo, que falo que Smallville é da Marvel, dá pra ver que, às vezes, trabalhos tão complexos quanto os seus acabam não sendo tão... estando não no mesmo patamar de trabalho, porém de... qual é a palavra correta? Elevação, talvez. Exatamente. Balanceação. Valorização, isso aí. Aqui, são as vozes, gente, vocês não estão ouvindo nada. Sobre o trabalho brasileiro e também do exterior. E pra você, Gabriel, o que é a melhor e a pior parte dessa indústria? Eu acho que essa questão da pior parte eu concordo muito com o Roger, assim, porque acaba sendo muito cansativo, muito frustrante, né? Tu meio que tem que estar correndo atrás o tempo inteiro de tudo, né? Tu não pode... Poder tu pode, né? Mas é muito difícil tu ser o cara que... Tá, eu só vou desenhar. Eu só vou sentar aqui e fazer a minha história e tal, tudo. Né? Principalmente se tu é um quadrinista independente, né? Se tu não tá com um negócio que daí, tipo, é bem isso. Tu tem que estar fomentando as tuas redes sociais o tempo inteiro, tu tem que ter rede social em todas, né? Tem que ter perfil em todas as redes sociais que existem, e tu tem que estar o tempo inteiro postando coisa, e se tu demora muito, tu já começa a perder seguidor, sabe? E então é difícil, assim. E ainda assim tu fazer tudo isso e os algoritmos não te ajudarem, né? Então tu tá numa briga muito complexa o tempo inteiro de tá tentando botar o teu trabalho para o maior número de pessoas possíveis e tá sempre sendo impedido disso, né? De uma certa forma, assim. Não está chegando, né? Tanto quanto poderia. Então isso é complicado, isso é cansativo às vezes, porque a gente, querendo ou não, atualmente a gente acaba ficando um pouco escravo do like, né? A gente fica naquilo do... Não, eu me matei fazendo aqui esse desenho e ele teve 10 likes. E esse outro aqui que eu peguei um meme pronto e desenhei uma coisinha, botei, tem 4.000 likes. E tu fica tipo, porra, sabe? Por que eu tô me matando desenhar se não tá tendo, né? Então, tem essa frustração às vezes, né? Mas... eu acho que daí a melhor parte é o que impede a gente de largar tudo por causa dessa pior parte, né? Que é quando as coisas dão certo, quando tu vê o teu trabalho saindo como tu gostaria, vendo as pessoas interessadas, né? Tu pode ter, tipo, poucos seguidores nas redes sociais e tal, mas tem aquele pessoal que se interessa, que gosta, que comenta, que curte, que tá sempre ali contigo, que se tu para um pouco, a pessoa vem dizer, e aí, quando é que vai vir um negócio aí? O que aconteceu com aquilo e tal? Sabe? Te dá uma motivação que tu vê, tipo, não é quantidade, é qualidade, sabe? A gente gostaria que o maior número de pessoas visse, mas tendo um número menor de pessoas vendo e sendo pessoas que tu vê que realmente gostam, que dão um valor pro teu trabalho, já compensa, sabe? Tipo, fica, não, puta, é pra essas pessoas que eu tô fazendo isso. É pra mim e é pra essas pessoas que eu tô fazendo isso. Que isso que fica esse equilíbrio.
Ao mesmo tempo que tem aquela parte ruim de estar sempre lutando, você é a sua equipe. Ao mesmo tempo, por menor que seja, ou por maior que seja, ainda tem aquele público que quer ver o seu trabalho, que realmente se importa, e isso dá aquele impulso que precisa pra continuar fazendo as coisas que a gente gosta e que acabam não sendo tão valorizados ao grande ver. Mas em alguns casos é só sobre, sabe, questão de tempo. A gente espera muito que, por exemplo, com a rede a gente consiga ser grande produtora global de tudo. Mas o que importa agora é a gente tá fazendo coisa pra pessoas que estão gostando, e isso que importa pra gente no momento. E isso já conta bastante. Tendo aquele uma view que seja, ou um like, tendo aquela uma pessoa que fale, putz, que trabalho bom, já é uma pequena valorização do todo o esforço e sangue, suor, que as pessoas não acabam vendo por trás da tela, por trás de cada traço do desenho seu, ou por trás da câmera, no nosso caso, sabe? Mas, poxa, que interessante. E vocês, apesar dos pesares, como é ser finalmente reconhecido pela sua forma de arte, de trabalho, depois de tanto trabalho que vocês tiveram? Bom, pra mim, assim, o momento em que me bateu muito forte foi quando eu lancei o Febre, que foi meu primeiro quadrinho publicado, assim, de verdade, que eu fiz junto com o Matias e o Jader, né? E a gente foi convidado para lançar ele num evento em Santa Maria. E a gente foi convidado para fazer um painel, né, lá e tal. E tipo, nossa, só de ir como convidado, pra mim já, eu tipo, sabe, nunca esperava que ia acontecer uma coisa assim. E a gente fez o painel, foi muito legal, né, ser ali, tipo, entrevistado pelo pessoal, tudo. E a coisa que mais me marcou foi que depois do painel, chegou um grupo de criança, né, que fez uma fila, assim, na frente, eu, do Matias e do Jader, cada uma com um papelzinho, um pedacinho de caderno, pedindo pra gente autografar. Sabe, tipo, só pedindo pra gente autografar, assim, o negócio. E eu fiquei muito, muito chocado, assim, sabe, com aquilo, porque eu fiquei tipo, cara, como que eu cheguei aqui, sabe? Tipo, como é que essas crianças estão me vendo nesse momento, né? E daí também, tipo, tá ali no evento sentado e tal, conversando, e daí tu vê o pessoal caminhando com o quadrinho que tu fez embaixo do braço, folheando, aí vem no outro dia do evento dizer, bah, eu li ontem, e muito legal, não sei o que e tal, sabe, comentar, assim. Pra mim foi um momento, assim, muito marcante na minha vida, sabe? Foi um negócio que, se eu tinha alguma dúvida de que era isso que eu queria, ali acabou 100%, sabe? Que fofo. E pra você, Roger, como tá ser finalmente reconhecido por isso, ver criança correndo atrás dos seus jogos e esse tipo de coisa? Como é pra você? A primeira vez que eu vi algum tipo de reconhecimento era quando eu morava ainda lá no interior, que eu tinha feito meu fanzine lá, que era o Dragão Escarlate, que foi baseado numa campanha de RPG que eu tinha jogado e tal. E aí eu comecei a ver que nos jornais da cidade começaram a fazer resenhas do meu fanzine. Então, tipo uns caras que eu não dei meu quadrinho pra eles escreverem, eles pegaram e escreveram. E aí a RBS, que era a TV local lá, marcou de fazer uma entrevista comigo. E aí foi muito bizarro, eu vi que é tudo fake, tipo assim, vamos fazer que tu tá saindo de casa pra vender na rua. Eu falei, mas eu não vendo na rua. Mas vamos fazer que sim. Aí eu, tá bom. Aí eu fizeram um vídeo de eu saindo de casa, aí eu falei com um vizinho meu, aí pra fingir que eu tava vendendo pra ele. Eu não vendo, eu não vendi assim, mas na narrativa eu vendi assim e tal. Então, foi a primeira vez que eu vi assim, que algo que eu tinha feito tava gerando uma repercussão, assim, que eu não tinha imaginado. Aí depois, quando eu vim morar pra cá, uma vez eu tava atrasado pra chegar num evento e passei por um grupo de moleque e eles falaram assim, não é o cara que faz o Dragão Escarlate? Eu, tipo, sabe, me reconheceram, assim, e aí eu sei que eu fui mega arrogante até, eu tava, desculpa pra, assim, estão me ouvindo, porque aí eles, a gente pode ir, eu falei, não, eu tô atrasado, não vai dar, assim, Tipo a Xuxa com coisa lá, Cláudia.
Fui mega escroto com eles, assim, que merda. Ah, mas, e com jogos, foi com esse Hexblade que eu fiz que começou a ter vários vídeos de YouTube de gente jogando por conta própria, assim, também. Eu não cheguei e pedi, faz um vídeo do meu jogo. Não, eles começaram a jogar, e aí o próprio, tipo, eu publiquei no itch.io, e o próprio dono do itch.io, assim, o site, eles fizeram um vídeo e colocaram lá no perfil deles e tal, e aí teve mais gente vindo atrás. Então, tipo, até hoje, eu fiz, sei lá, ano passado, mais de um ano, e até hoje é o jogo mais jogado dos que eu fiz. E, tipo, o jogo tem alguns bugzinhos, negócio, mas, sabe, ninguém tá nem aí. E o pessoal fica me cobrando, quando é que vai sair uma versão completa do jogo e tal. Mas em relação a tempo e coisa assim, não dá. Então, esses foram os 2 pontos em cada uma dessas mídias, né, digamos, que eu trabalhei. O Offline, que foi um quadrinho que eu fiz de Cyberpunk, eu fiz antes de ter o boom de Cyberpunk, porque eu vi que ia começar. Tava começando umas coisas, eu falei, gente, Cyberpunk vai ser a coisa, né? Por E sinal, aí foi você que inventou Cyberpunk. Pois é, eu vi, assim, assim, antes de virar modinha, tá? Quando recém tinha anunciado o jogo do Cyberpunk 2077, ou seja, faz muito tempo, aí eu vi que ia ser uma coisa grande, um big deal mesmo. E aí começou a ter depois vários filmes e séries, teve Altered Carbon, não sei o quê. Aí saiu o jogo e falou, pô, foi uma bosta, mas enfim. Mas aí eu tinha feito o Cyberpunk mesmo, né, o offline, e o problema é que eu só consegui publicar assim, a primeira edição. A segunda empacou. Então, eu consegui, assim, entrar antes, em primeiro lugar na fila, mas eu fui ultrapassado depois. Mas teve uma época que eu era meio que referência, assim, tipo, chegava a gente e falava, preciso de um artista cyberpunk, eu vi que tu trabalha com isso. Então, isso também eu achei legal quando ligaram o meu nome ao estilo, sabe, que eu tava produzindo. Isso eu achei também algo, foi uma valorização, né, do que eu tava fazendo. Poxa, que incrível. Bom, no fim das contas, ser valorizado pelo seu trabalho, por algo que você gosta tanto de fazer, não tem preço e não tem nada melhor quando você faz com tanto suor e principalmente quando você começa a ver que tá valendo a pena. Isso, com certeza, não tem mais nada do mundo que possa dizer o quão bom é. Bom, e eu queria saber se vocês dois que estão nessa jornada, tipo, de tantos altos e baixos, esquerda, direita, cima para baixo, se vocês têm alguma dica, algum conselho para quem quer entrar nessa jornada de sofrimento, quer dizer, quadrinista. Então, para quem que está assistindo quer saber alguma coisa, tem alguma dica que possa ser dada de alguém mais velho, com mais experiência, para alguém mais novo, o que você diria? O que vocês diriam? Eu vou dar como dica a coisa que eu sempre comento, assim, que é muito comum o pessoal que quer fazer quadrinho ter uma história muito grande, né? Que é a sua história favorita e quer fazer a sua saga com 400 personagens e 200 capítulos e que vai ser incrível e tudo mais. Que é assim, não faz agora. Né? Deixa ela na gaveta ali e pro teu primeiro quadrinho, faz uma coisa pequena. Começa pequeno, faz uma historinha curta com, sei lá, 3 páginas, 6 páginas, uma coisa assim, que tu vai ver o final, né? Tu vai ver, daí durante esse processo tu vai aprender como é que é o teu tempo de desenho, como é que tu lida com cada coisa que tu tá trabalhando, como é que tu vai fazendo, e não tá tão longe assim de tu acabar. No momento que tu começou, já não tá tão longe de tu acabar, né? E depois tu vai aumentando aos poucos isso. Tipo, tu fez ali 3 páginas, legal, beleza. Tu vai fazer aí uma com 6 páginas, depois uma com 12. Vai aumentando um pouquinho. 5 anos pra terminar. Pode ser. Aí que tá, ó. Eu lancei o gato, eu comecei a fazer o gato com ele tendo 60 páginas. Eu lancei 2 quadrinhos antes de terminar o gato, que foi o primeiro que eu comecei. Né? Então, tipo... Uma faculdade inteira. Tu vai... Se tu ficar nisso... Porque é muito frustrante tu começar uma coisa que tu gosta muito, que tu, tipo, tem certeza que vai ser muito legal, vai dar muito certo e tal, e tu não vê
isso chegando ao final e tu vai melhorando, e daí tu vai vendo as páginas que tu já fez e tu não vai gostando do resultado e tu começa a querer começar de novo aquilo e tal, sabe? Então é muito difícil tu chegar ao final se o teu primeiro trabalho for uma coisa muito longa. Então começar devagar e começar. Tá? Não ficar tipo, não, uma hora eu faço, eu tenho aqui 400 histórias que um dia eu vou lançar. Não, pega uma e faz. Tá? Não vai ficar boa, não tem problema, sabe? Vai pra próxima. O Daniel lá do estúdio é um que ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é o teu melhor trabalho é o teu próximo. Né? E é isso que tu vai ser pra vida inteira, né? Cada quadrinho, cada ilustração, tudo que tu faz, a próxima que tu fizer, tu vai ter aprendido um pouquinho, tu vai fazer um pouquinho melhor, né, sabe? E é assim que vai indo. Então, não tenta começar fazendo o melhor possível e né, incrível e gigantesco e tal. O importante é começar. Que a chance é que tu acabe não indo até o final, porque tu não vê esse final tão próximo. Entendi. E pra você, Roger, qual é a melhor dica que você possa dar pra alguém que quer passar por tudo isso? Eu reforço os pontos do Gabriel, acho que começar pequeno é importante. Tipo, o mago não vai começar dando bola de fogo, ele começa ali, né, nas magias mais simples, e aí aos poucos, né, ele vai dando explosão e tudo mais. Então, é importante tu... Até por um critério de comparação, porque muitas vezes tu vai olhar outros artistas e vai pensar, mas o fulano desenha X, não sei o que, e eu ainda não cheguei nesse ponto. Sim, mas ele não começou já nesse ponto. Então, tu tem que saber que tu tá numa base, tu tá construindo um alicerce e depois tu vai fazer algo maior em cima daquilo. Então, começa de baixo, faz as coisas pequenas, tu vai ganhando XP e aí depois tu vai se engajando em campanhas um pouco mais ousadas, né? De acordo com o teu nível. Eu acho que é assim, essa questão também da comparação. É importante tu mostrar o teu trabalho, porque muita gente que começa tem medo de mostrar o trabalho, fica inseguro. Mas não tá tão bom. Tipo, ela até faz, mas bota na gaveta. E aí ela não vai ter uma evolução se não tiver alguém para dar um feedback. Então ela tem que saber de quem ela vai ouvir esse feedback. Assim, tu vai mostrar pra tua família, todo mundo vai dizer que tá lindo, né? Porque, né? Que lindo, não sei o quê. Então, se tu colocar online, tu vai ter um pessoal que é hater e vai, desiste, não sei o quê. Mas, então, é interessante tu mostrar para profissionais. Porque eles vão ter um olhar clínico e vão saber dizer, aqui tá legal, aqui tu pode melhorar. E boa parte, assim, a maioria pelo menos não vai, assim, se tu for uma pessoa bacana, não vai ser um stalker bem medonho. Eu já tive um stalker, inclusive. Não, assim, não vai ter problema dele te dar um feedback. Ele vai olhar o teu trabalho e falar, o teu trabalho tá interessante, mas tu pode cuidar mais da proporção, a narrativa, vai te dar alguma indicação. Então, coloque o seu trabalho a jogo. Faz o teu trabalho, assim, mais simples que tu puder ali, e bota na rede social, bota em algum lugar que tem uma visibilidade, e se tu achar ali algum artista, pede uma opinião, assim, mas bem na humilde, assim, chega assim, fulano, legal, tu pode dar uma olhada aqui no meu trabalho? E larga, não fica insistindo nem nada, né? Tipo, eu sei que nesse momento eu tô me dispondo a isso, mas quem quiser também aí, fizer um trabalho e chegar no meu Instagram e mandar, quando eu tiver um tempo, eu dou um feedback também. Não vou falar pelo Gabriel, porque não quero me meter, né? Mas eu acho que é importante isso da pessoa ir atrás pra saber se ela tá evoluindo ou não e não deixar o trabalho guardado na gaveta, sabe? Não precisa ter medo. Até porque se tomar um feedback ruim também não vai acabar o teu mundo, assim. É sinal que tu vai ter um norte, sabendo pra onde tu tem que melhorar. Total, com certeza. E, bom, vocês com certeza têm experiência sobre isso e aprenderam isso ó, na marra. Mas depois de tanto sofrimento, tanta coisa, vocês têm vários trabalhos incríveis, obras originais maravilhosas, uma melhor que a outra. E eu queria saber dos dois, qual é vossas obras favoritas? De jogos, de quadrinhos, disso, aquilo, outro. Por que é que você sente mais orgulho? Que você fala, nossa, aquilo nunca fiz algo tão bom. Aí, Gabriel. Eu começar? Então tá. Uma pergunta
complicada essa aí, hein? Que tu me coloca. Cara, eu gosto de todos os quadrinhos que eu participei, tá? Eu tenho o Febre, né, que eu trabalhei junto com o Matias e o Jader, tenho o Ceifa, que eu trabalhei com o Matias, o Jader, o João. Ah, o João a gente esqueceu de comentar que tava no Rosas também. Agora eu me lembrei. Eu falei meio no Desculpa, alto, João. assim, mas ficou no ar. Ah, desculpa. Então, aí, né, trabalhei com o João, tudo também. E eu gosto muito de trabalhar em grupo, assim, sabe? De montar uma história em grupo e tudo mais. Então, é muito complicado de eu dizer qual que eu mais gosto, mas tendo que escolher uma, eu vou botar o Gato, que eu fiz sozinho, por eu ter feito sozinho, né? Porque, tipo, foi muito esforço, foi muito difícil, né? Tipo, foram 5 anos e durante um bom tempo, depois que eu terminei, né? Durante ali também, enquanto eu tava fazendo, eu parava durante vários meses, assim, antes de fazer de novo, porque me irritava muito, né? Porque era um projeto muito pessoal, assim. E daí eu não tava conseguindo colocar as coisas da maneira que eu gostaria ali, me incomodava, e daí eu me afastava um pouco, né? E daí, tipo, depois a gente fazia as pazes e eu retomava. E quando eu terminei também, sabe? Foi tipo, finalmente acabou, meu Deus do céu, né? Por isso que eu brinco que foi um exorcismo, assim, porque era uma coisa que eu achava que não, sabe? 5 anos fazendo o negócio, quantos anos mais eu vou levar pra terminar isso aqui? E então eu fiz uma pausa também depois que eu lancei o primeiro volume. Vi muita gente, né, perguntando quando é que ia sair o segundo volume, etc e tal. E quando eu retomei, aí eu vi como, tipo, como eu gosto desse trabalho, sabe? Tipo, como eu gosto de desenhar esses personagens, essa história, tudo mais, por mais que seja difícil, né, que às vezes consuma muito de mim, é um negócio que eu me divirto muito fazendo, sabe? Tipo, eu tô sofrendo ali, me incomodo, me irrito, largo de mão, mas quando eu tô gostando muito, sabe? Então, vou dizer o Gato, apesar de gostar de todos os trabalhos que eu trabalhei junto com o pessoal. Foi sangue, suor? Foi, mas valeu a pena no fim das contas. E pra você, Roger, de quadrinho, de jogo, um dos dois, qual é a sua obra que você mais fala? E nem você nem fala, você só chora de emoção. É uma pergunta capciosa mesmo. Eu acho que, assim, eu costumo falar que tu tem que criar aquilo que tu gostaria que existisse. Eu, normalmente, nos meus projetos autorais, é o caminho que eu tento fazer. Eu penso o que eu faria a ponto de que, se eu visse em algum lugar, eu consumiria. Se fosse, sei lá, um jogo que, esse jogo eu quero jogar, ou esse quadrinho eu quero ler. Então, se for pra escolher entre quadrinho e jogo, eu gosto muito do meu jogo do Gato de Trabuco, que até tá no meu Instagram. Ele é de graça pra jogar, é só ir lá no linkzinho, tem meu Linktree e tem Gato de Trabuco lá. É um jogo pra celular que tu joga com um gato que tem um trabuco, é simples. E ele dá tiro por aí. Então é um jogo que eu me divirto jogando, porque ele tem segmentos dentro dele. Ele é um jogo linear, que tu tem um caminho, mas tu pode jogar no modo stealth, tu ganha pontos por isso. Tu pode jogar no modo assassino, que tu mata tudo. Tu pode... Assim, de acordo com o teu desempenho, o jogo te dá uma nota no final. Eu acho isso interessante. Às vezes eu me desafio a jogar de maneiras diferentes dentro desse jogo. E também é outro jogo que ele tem só uma versão demo e tá na lista de fazer uma versão maior, até porque eu fiz uma parceria com o Daniel HDR pra fazer, porque ele, além de desenhista, ele é DJ e tudo mais. E aí eu fiz uma parceria pra ele fazer a trilha sonora, e ele se empolgou, ele fez 2 álbuns de música e tá no Spotify. Então, tipo, o jogo tem uma trilha sonora gigante e tem uma versão demo ainda, sabe? E, tipo, a vaga tá muito, muito foda. Então, é um jogo que eu me devo de completar pra implementar todas essas músicas que ele fez, assim. E das minhas obras, assim, entre quadrinho e jogos, é a que eu mais gosto. Mas, além disso, além dessas duas, o que eu mais tenho orgulho é a animação dos Pequenos Crononautas, que foi esse projeto que eu fiz a identidade visual e os cenários, e que vai sair no ano que vem, assim, porque foi muito gratificante ter criado uma identidade visual para algo e depois agora tá vendo o processo de ganhar vida
sabe, com vozes e com outras pessoas fazendo os personagens, seguindo a linha dos moldes que eu idealizei. Então assim, é uma coisa que eu tenho orgulho, mas eu ainda não vi assim, a versão final, né? Eles ainda estão produzindo, então ano que vem, quando sair tudo bonitinho, aí eu acho que vai ser o ápice do meu orgulho, assim, mas por enquanto não é. Então eu escolho o Gato de Trabuco pra ser esse objeto aí. Dá pra ver que vocês dois têm um apreço, um carinho muito grande por gatos. Faz questão de ter na sua obra, inclusive, você já trouxe seu gato aqui na câmera pra fazer um feat aqui. Inclusive, passo o arroba dele pra eu citar aqui nos créditos do vídeo, por favor. Bom, e pro nosso último quadro, pra quem assistiu o último Rede News, Talks. É muito programa, gente, é muita coisa que eu tenho que lembrar muito na minha cabeça. Mas bom, no último Red Talks, nós trouxemos um novo quadro, o RPG e Você, onde você, convidados, traz sua história mirabolante sobre uma morte incrível, algum dado que salvou ou acabou com a sua vida na sua campanha. Então, a campanha de vocês dois, qual foi aquele momento de melhor ou pior, mas memorável que já aconteceu? Boa sorte pra escolher aí, porque eu tenho certeza que são muitos. Bom, dessa campanha que eu mestro, que o Roger joga também, teve alguns momentos muito marcantes assim para mim, mas um deles envolve o personagem de um outro amigo nosso, que é o Jordan, e ele joga com um Bugbear guerreiro, que é esse personagem que o Roger citou antes, que ele faz pacto com qualquer coisa, assim, tipo, ele é basicamente o meme aquele do passarinho, eu venderia a sua alma por um pedaço de milho. Né? E teve uma aventura que o grupo foi visitar uma bruxa do pântano, e ela tava fazendo um jantar e convidou eles pro jantar, né? E daí todo mundo sentou pra jantar com a bruxa e todo mundo morrendo de medo do que ia acontecer, né? Ali, tipo, que o papel deles era só pegar um item que a bruxa tinha pra entregar pra eles e ir embora. A bruxa convidou eles pra jantar, eles não disseram que não, nem nada. Conversa vai, conversa vem na mesa de jantar. A bruxa perguntou se alguém gostaria de fazer um pacto com ela, né? Fazer um contrato. E esse jogador, esse personagem, tipo, opa! Vamos lá, né? O que tem aí de bom? Né? Ele, tipo, né? O que você gostaria e tal, tudo. Ele, eu quero ser mais forte. Ela, tudo bem, assina esse contratinho aqui com sangue e tal, que tá de boa. Pegou, assinou de boa, né? Aí a bruxa perguntou novamente, ficou mais forte, aumentei a força dele em acho que 5 pontos. E daí a bruxa, né? Mais alguém quer fazer um pacto? Ele, opa, eu posso fazer outro? Né? Aí, tá, eu fiquei meio assim, né? Pode, né? O que tu quer? Não, eu quero ver o que tem dentro daquela porta ali que tá fechada. Aí eu, tá bom. Aí foi lá, assinou o contrato com sangue, abriu a porta, era tipo o quarto da bruxa só. Tá bom, beleza. 2 contratos aí assinados. Aí, no final, antes do pessoal ir embora, a bruxa ela tinha meio que umas crianças demoníacas com ela, né? Aí se resolveu as coisas ali e esse personagem... Eu posso levar uma dessas crianças comigo? Pode. Leva duas. Pode levar. E o grupo apavorado, né? Aí ele levou a criança demônio junto com ele, botou o nome de Juninho na criança, né? E... obviamente, né, eventualmente essa criança escapou, começou a causar o caos na cidade. Eles até agora ainda não encontraram novamente a criança. A bruxa já cobrou um dos pactos dela, que deixou o jogador esse sem os olhos, porque ele não quis fazer o que ela pediu. Então aí eu fiz os olhos dele derreterem. E daí ficou mais ainda um dos pactos pendentes aí, né? Que é em relação à força, que ainda a gente não teve a volta. Então, fico muito animado, assim, sempre com esse personagem. Porque a melhor parte é que ele não aprendeu a lição. Tipo, não chegou o He-Man no fim e falou pra ele o que ele tinha feito de errado. Ele continua, sempre que tem possibilidade, querendo fazer pactos com todo mundo que ele encontra. Como é que é o nome dele? É o Jordan.
Oi, Jordan, tudo bem? Eu desejo toda a minha sorte do mundo pra você. Já foi o olho, próximo é boca, braço, eu não sei qual é, mas, viu? Deus, que Deus te ilumine nessa. Tomara, viu? Ou te elimine, no caso, que eu acho que o que vai acontecer. E pra você, Roger, o que foi mais berros internos na sua campanha? Qual foi e por quê? Bem, nessa campanha aí que a gente tá jogando, teve um momento que a gente entrou num mundo de sonhos. E aí as regras eram diferentes. Se a gente morresse, a gente ia perder nível, a gente não ia perder a vida ou algo assim. Então, para alguns jogadores, isso era mais perigoso do que perder a própria vida. Né? E aí, assim, a gente foi entrando em cenários que eram baseados em cada um dos personagens para lidar com traumas e coisas assim. E o meu personagem, que é o Elfo do Deserto, ele tem uma relação com uma esposa dele, que fez pacto com uma outra entidade e tal, porque era da classe bruxo e ela também. Só que ela fez com uma entidade mais maligna. Pois é. Ela fez pacto com uma entidade maligna e o meu personagem fez com um gênio, já que é um Djinn, né, do deserto e tudo mais. E aí, o Gabriel botou, quando chegou na minha parte, a gente tava lá no meio numa ampulheta do tempo e não sei o que, e aí apareceu uma criatura e todo mundo, ok, já vai ter um combate e tal. E eu peguei meu personagem e falei, não, eu sei que eu não tô no mundo real, eu vou meditar. E aí eu vou me isolar desse mundo. E aí ele, é pra fazer isso? Então rola aí, de dificuldade trocentos aí rola. E aí eu comecei a falar as coisas e vi aquela vozinha, aumentava a dificuldade, e eu tava tendo sucesso em todas as paradas. E aí eu frustrei totalmente o combate, a cena que ia ser épica, eu ali meditando, me isolando a mente e tal, eu consegui anular e aí a gente saiu sem problema nenhum, assim, foi... Então, pra mim, eu achei interessante de achar um caminho que tinha a ver com o personagem, que era assim, de evitar o confronto direto e de ter subvertido a cena, que ia ser uma coisa que realmente a gente ia se lascar e só nas paradas de dados ali eu consegui ir por um caminho alternativo e achar uma solução. Agora eu quero que o Gabriel fale dessa cena, porque ele, como mestre, deve também ter ficado um pouco frustrado. Nossa, essa cena, ela foi realmente, eu me lembro, porque eu não gosto, né, de impedir ninguém de fazer alguma coisa se a ideia é interessante, né, se é um negócio que faz sentido, né. E daí eu me lembro, tipo, eu tinha preparado, porque todas essas etapas dos sonhos de cada um tinha a ver com a história de cada personagem, e eles tinham que passar por vários desafios, né, e coisa, tipo, meio que superar os seus medos pra ir pro próximo sonho do próximo personagem. E daí na do Roger eu tava ali, tipo, lá, preparado, né, pra fazer o negócio, todo temático de deserto, pirâmide, um demônio gigante dentro da ampulheta lá e tal, com a batalha preparadinha. E daí, tipo, eu não cheguei nem a dizer pra rolar iniciativa, né. Eu só terminei de descrever e o Roger já, tipo, não, eu sei disso, eu vou meditar aqui. Tá, tudo bem, vamos tentar, tu quer fazer assim? Vamos fazer assim, então. Né? E daí eu comecei, tipo, falando o que tava acontecendo, daí eu pedia, tá, agora faz um teste aí, né, de, acho que era sabedoria e coisa, pra tu te lembrar que isso aqui não é real. Daí ele fazia, conseguia passar. Deu, tá, isso continua e não sei o que, a voz vai ficando mais fraca, faz outro teste aí pra ver se tu ainda consegue. E acho que eu comprei uns 3 testes e os 3 ele foi sucesso. Aí eu, tá bom, pessoal, o Roger ele realmente conseguiu chegar à conclusão de que aquilo não é real e vocês passam pro próximo sonho, sabe? Tipo, e foi 5 minutos o desafio do personagem dele, porque ele quis meditar e resolver de outra maneira, que eu achei genial, assim. Triste porque você queria ter uma tá lá, ficou lá o mapinha de luta guardadinho, separado com os tokens, né? Mas gostei muito mais assim, tá? Desse destino de pai, uma coisa mais zen, não é? Eu gosto também. Ai. A campanha de vocês parece simplesmente incrível e caótica ao mesmo tempo, mas nenhuma campanha é 100% boa se não tiver aquele pitadinho de caos que tudo o que vocês trazem pra ela. Bom, por enquanto, por hoje, é só isso desse Rede Talks. Pessoal, muito obrigado pela sua presença no episódio de hoje.
Não se esqueçam de seguir todos os links, a rede social da rede na descrição. E pra quem curte RPG, não se esquece de acompanhar a nossa campanha de estreia, The Last Breath, volume 1. E, pessoal, por favor, deixem as suas vossas redes sociais aqui, pra que o povo possa acompanhar vocês também, por favor. Eu queria primeiro agradecer pelo convite, aí foi muito divertido, tá? Poder estar dividindo aí o episódio com vocês, com o Roger, muito bacana. As minhas redes sociais, todas elas, basicamente o meu nome, tá? Se tu botar só Gabriel Kolbe, tudo junto, tu me encontra em tudo que é lugar. Só o Kolbe é Kolbe, né? Kolbe. Fora isso, acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, por tudo. E o seu, Roger? Fala aí pra mais. Quero também agradecer a oportunidade. É sempre divertido falar de RPG, então, e também poder falar um pouco de outros projetos e outras coisas. Então, muito obrigado, ainda mais entre amigos, tá super divertido. E eu vou deixar o meu Instagram, que é Roger_Golart, porque lá tem um linkzinho pro meu Linktree. E aí lá tem tudo, tem os jogos que eu fiz, tem portfólio e outras coisas. Então, acessa lá o Instagram, dá umas curtidas e já vendo no meu Linktree os joguinhos também, porque a maioria é tudo pra jogar online, não precisa baixar nada. Alguns dá pra jogar até no celular. Então, é só pegar e se divertir. Que ótimo, gente. Eu vou deixar o link das redes sociais de vocês aqui na descrição. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Semana passada só. Muito obrigado, foi extremamente divertido. E, bom, só isso mesmo. Muito obrigado do fundo do coração. E pra você que tá acompanhando no Spotify, na Twitch ou no YouTube, obrigado pela sua presença. E até o próximo episódio. Tchau. E o Lucas acabou de destruir a luz. Tudo bem.